Olá, querido aluno! Chegamos a mais um assunto muito importante, que é o assunto que está aí no teu dia a dia. Nós vamos falar sobre caderneta de poupança, nós vamos falar sobre CDB, LCI e LCA. Olha que bacana, tudo isso num vídeo só e tudo isso de forma bem simples. Vamos começar falando do tudo. O que nós estamos falando? Estamos falando de renda fixa. É renda fixa porque o investidor sabe o quanto ele vai ganhar no momento da aplicação. Existem duas maneiras de remunerar uma renda fixa. Uma maneira é através da taxa pré-fixada, aquela que você sabe exatamente o quanto você vai ganhar. Exemplo, 1% ao mês, 2% ao semestre, 5% ao ano, 0,4% ao ano, não importa qual é a taxa. Sempre se eu definir uma taxa sozinha, nós chamamos de pré-fixada. Mas a taxa também pode ser definida atrelada a algum indexador, algum corretor. Por exemplo, vou te pagar 80% do CDI, isso é pós-fixada. Vou te pagar 6% ao ano mais IPCA, também é pós-fixada. 6% ao ano mais TR, também é pós-fixada. Sempre que tiver um indexador, estou falando de taxa pós-fixada. Só a taxa é pré-fixada. O CDB é uma aplicação de renda fixa, ou seja, pode ter rentabilidade pré ou pós-fixada. É o principal meio de captação dos bancos, das instituições financeiras. O banco capta através do CDB e empresta em diversas linhas de crédito. O CDB para o investidor está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Olha que legal. Lembre-se, até o valor de R$250 mil. Beleza? Lembrando que quem pode emitir CDB, olha o nome, Certificado de Depósito Bancário, ou seja, banco, certifica que você está depositando em um banco. E esse CDB fica guardado dentro da CETIP, porque é um título privado. Muito bom, tá relembrando tudo, hein? Isso é importante estudar em ordem os módulos. E para continuar a nossa ordem, nós vamos para o próximo passo, que é a poupança. Ah, isso eu já conheço. Será? Vamos lá, o que é importante da poupança para a prova? Sempre que eu falo de poupança, nós lembramos da Caixa Econômica Federal. Ela é a principal captadora de poupança do Brasil, tem o maior share, market share que a gente fala. E esse share é muito importante porque a Caixa também é a principal fornecedora, eu ia falar fomentadora, fornecedora de crédito habitacional. Existe uma relação muito forte entre caderneta de poupança e crédito habitacional. Esse dinheiro da poupança, ele deve obrigatoriamente, um bom percentual dele, ser direcionados para crédito habitacional. Existe essa relação. Para o investidor que aplica em poupança, que é a aplicação mais antiga que existe, todo mundo conhece, a remuneração, ela depende, olha só, ela já foi fixa de 6% ao ano mais TR, mas ela mudou desde 2012, então presta atenção. Depende da data de aplicação. Para investidores que aplicarem até 4 de maio de 2012, a remuneração é de 6% ao ano mais TR. Na verdade, inferior a 4, até o dia 3. O dia 4 já é a nova rentabilidade. E a nova rentabilidade da poupança é 70% da taxa Selic, se a Selic for igual ou inferior a 8,5. Então, olha que confusão. Vamos lá. Primeiro, coisa que nós vamos perguntar para saber o quanto remunera a caneta de poupança é quando foi feito o depósito. Se foi até o dia 3, incluso o dia 3 de maio de 2012, é 6% ao ano, não precisa conversar. Ponto. A partir do dia 4 de maio de 2012, em qualquer dia, nós vamos primeiro perguntar qual é a taxa Selic. Se a Selic for 9, 10, 11, 12, 6% ao ano mais TR. Mas se a Selic for 8,5 ou qualquer valor menor que 8,5, 8, 7,5, 7, aí a remuneração é 70% dessa Selic. Anotou isso? Lembre-se que a poupança também está coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. E agora só faltam dois títulos que são muito semelhantes e têm a ver até com a poupança, que é a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. Em ambos os casos, a operação é inversa à caneta de poupança e o CDB. Na poupança e no CDB, o banco capta e depois ele empresta. Na LCI, o banco primeiro empresta, transforma esse crédito em papéis e esses papéis são comercializados. Se esse empréstimo é um empréstimo na área habitacional, eu posso transformar em uma LCI, letra de crédito imobiliário.
Se eu emprestei para o agronegócio, financei um trator, um terreno, o que for, esse crédito pode transformar em uma LCA, que é letra de crédito do agronegócio. Ou seja, são títulos lastreados em um crédito, ou imobiliário ou habitacional. Mas, professor, qual diferença tem LC e LCA para um CDB? Bom, tem uma coisa que é comum. Todos eles, na verdade, estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, tanto o CDB, quanto a poupança, quanto a LCI, quanto a LCA. A grande diferença de LCI e LCA em relação ao CDB é que a LCI e a LCA não têm imposto de renda para a pessoa física, assim como a caderneta de poupança. Olha essa dica que sensacional. Sempre que o investimento estiver atrelado à casa, olha só a dica do senhor, ou mato, casa ou mato, não tem imposto de renda. Como assim casa ou mato? Vou dar um exemplo. Poupança não vai para o habitacional? Vai, então não tem imposto de renda para pessoa física. Ah, vamos falar então de LCI, letra de crédito imobiliário. Não tem. LCA, letra de crédito do negócio. Não tem. E um monte de outros investimentos, mesmo que não está no seu edital, como CPR, Cédula do Produtor Rural, CRI, CRA, tudo que tem a ver com imobiliário ou agronegócio, pessoa física, não vai pagar imposto de renda. E essa é a principal diferença de LCI e LCA. Só para fechar, LCI e LCA, além de estarem cobertas pelo FGC, elas têm uma garantia real. Como assim garantia real? Lembre-se, a LCI saiu de um empréstimo habitacional. Se tem um empréstimo habitacional, tem um imóvel por trás. Ou seja, se a instituição quebrar, além dos 250 mil, você também tem a cobertura desse próprio imóvel. Ou seja, você tem uma garantia real. Real está sendo o seu conhecimento e o seu aprendizado. Muito bom, hora de fazer questões, hora de sublinhar na apostila tudo que é importante e ver se você realmente entendeu os conceitos desses principais investimentos de renda fixa, beleza? Se entendeu? Dá play no próximo vídeo que eu te espero você lá.